E aí, pessoal, beleza? Vamos resolver agora a questão número 42 da prova de 2019 do Colégio Naval, tá? Antes de mais nada, a questão, né? Essa prova aí teve algumas questões anuladas, então essa questão foi anulada. Por que ela foi anulada? Vamos ver. Fala o seguinte: em relação aos conceitos de mecânica, hidrostática e terminologia, então uma questão envolvendo diversas matérias, assinale a opção correta. A transferência de calor por condução e convecção é possível através do vácuo? Não. A única tipo de transferência de calor que é possível através do vácuo é a irradiação, que ela é possível através do vácuo, mas também não acontece só através do vácuo. Já a condução e a convecção, esses dois métodos de transferência de calor, eles vão precisar de um meio material para se propagar, tá? Então precisam de meio material. Os dois precisam de meio material. Seguindo aí, quando uma pessoa toca com o dedo em um bloco de gelo, o frio flui do gelo para a pessoa. Essa está totalmente errada, pessoal. O frio não flui. A gente sabe que, independentemente se o corpo está quente ou frio, o que flui de um corpo para outro é calor. Calor, a definição dele é energia térmica em transferência de um corpo para outro. Então está falso também. Letra C. Ao tocar em uma porta de madeira e em sua maçaneta de metal, uma pessoa nota diferentes sensações térmicas. Por exemplo, que a maçaneta está mais fria do que a porta? Não. Se você entra, por exemplo, aqui, igual ele falou, uma porta de madeira, uma maçaneta de metal, você está na sua casa aí, no seu quarto. O ambiente inteiro está na mesma temperatura, que é a temperatura ambiente, que a gente até fala, né? Porque como ele já está há muito tempo junto, todos eles já chegaram e atingiram a mesma temperatura. O que acontece é que a maçaneta, como ela é de metal, ela tem uma capacidade térmica maior, ela consegue trocar calor mais fácil. Então você tem a sensação que está mais frio, mas não, todos eles estão na mesma temperatura, beleza? Letra D. Então, só antes a C é falsa por isso, beleza? Letra D. A energia potencial gravitacional depende da escolha do referencial adotado. Aí o que a gente costuma pensar é, se eu escolher o referencial aqui, e ele está a uma altura H, a minha energia potencial, por exemplo, desse corpo, é mgh. Se ele tiver aqui, o meu referencial for aqui embaixo, que eu vou chamar de H, aqui eu vou chamar H1, e aqui eu vou chamar de H2, então a energia desse corpo é mgh2? Falso, pessoal. Por quê? Não depende do referencial, porque isso que a gente calcula como mgh, na verdade, é a variação da energia entre os pontos aqui. Vou chamar ponto 1 e 2. Então, isso é a variação da energia potencial que ela vale mgh, tá? Então, por isso que ela está incorreta. Aí você vai falar, então não tem como calcular a energia potencial gravitacional real de um corpo? Tem. O que acontece? Quando a gente tem a Terra, por exemplo, a gente tem e escolhe um ponto aqui longe da Terra, que ele está a uma distância d do centro da Terra. A fórmula de energia potencial gravitacional ela é dada por menos Gzão, Mzão, Mzinho, dividido por D, que é a distância entre esse corpo e a Terra. Tá? E aí o que acontece? Quando a gente pega um corpo na superfície da Terra, a gente tem que o D é aproximadamente o raio da Terra. E aí por isso a gente aproxima por mgh a expressão, tá? Então, mas o certo é a gente calcular por energia potencial gravitacional, até se você quiser dois corpos sem ser a Terra, a energia potencial gravitacional entre dois corpos que possuem massa é essa fórmula aqui, tá ok? E por isso que ela é falsa. E letra E, o módulo do empuxo exercido por um líquido sobre um corpo totalmente submerso nesse líquido é sempre igual ao módulo do peso do corpo? Não. Então, falsa também. Por isso que a questão foi anulada. Todas as alternativas são falsas. A gente tem que lembrar que o empuxo ele é dado por densidade do líquido vezes volume submerso, né, o volume que está dentro d'água, vezes a gravidade. Já o peso, galera, ele é dado pela massa vezes gravidade. Só que a gente pode reescrever isso. A massa, né, a gente sabe que a densidade do corpo é a massa dividido pelo volume. Então, a massa vai ser densidade do corpo vezes volume total do corpo, tá? Vezes gravidade. Então, quando é que o empuxo é igual
ao peso? Ele vai ser igual ao peso quando a densidade do líquido vezes o volume submerso é igual ao volume total, a densidade do corpo vezes o volume total. Quando o corpo está totalmente submerso, ele só vai ser o empuxo igual ao peso quando a densidade do líquido for igual à densidade do corpo. O que acontece em alguns casos também, que eu posso dar como contra-exemplo, que não vai ser verdade, imagina que eu tenho um tanque d'água e eu amarro o meu corpo aqui, que ele vai ficar flutuando com uma corda. Eu vou ter nesse caso que a tração mais o peso vai ser igual ao empuxo. Então, tração mais peso é igual ao empuxo. Então, por isso que seria falso lá. Nem sempre o peso é igual ao empuxo. Eu poderia também ter a situação de um corpo aqui, num tanque cheio d'água, e ele vai estar caído no chão. Nesse caso que ele está caído, a gente vai ter a normal para cima, o empuxo, e vamos ter o peso para baixo. Já nesse caso aqui, o peso ele vale a normal mais o empuxo. Então, tá aí 2 contra-exemplos para vocês de que nem sempre o peso ele vai ser igual ao empuxo, tá? Então, por isso que a questão foi anulada. Nenhuma alternativa é verdadeira e aí todas são falsas então. Show?